Então estamos aqui em mais uma quarta-feira, quartas-feiras que nós aqui na Igreja Batista em Araçás tradicionalmente temos feito os nossos cultos de oração e também nossas séries de mensagem. E nesse mês de junho, a gente tem nas quartas dialogado com os domingos. Aos domingos a gente tem o tema Minha Adoração, mas nas quartas-feiras a gente está tratando sobre a identidade do adorador. Então todas as quartas em junho vai ser abordado esse tema. E a gente tem caminhado nas quartas-feiras nos Salmos. A gente vai falar neste grande livro com 150 músicas, 150 poesias que conversam muito conosco. E temos nessas 150 canções, nós temos vários tipos de sentimentos que são colocados ali. A gente tem alegria, a gente tem frustração, dor, fala de vitória, fala de sofrimento, fala de alívio e fala de contemplação. E aqui eu quero lembrar, trazer para os irmãos uma história que talvez os irmãos não conheçam, que é a história do começo da vida da minha filha mais velha, da Maria Cecília. Hoje com 21 anos, mas a Maria Cecília foi para casa pela primeira vez com 34 dias. Ela ficou 34 dias numa UTIM. Teve a cabecinha raspada, no soro, tomou soro pela cabeça, teve que fazer reposição de sangue, e era uma luta, era muito complicado, porque nós tínhamos que ir sempre lá. Outras crianças morreram, pessoas estavam conosco ali, e deixaram de estar conosco, porque tiveram que fazer o sepultamento de um filho que sequer foi para casa, e a Maria Cecília, firme e forte, continuou, até que no 34º dia, não por alta médica, mas talvez por uma irresponsabilidade minha, mas uma irresponsabilidade responsável, eu levei minha filha embora. Eu enjoei daquele lugar, eu cansei daquilo, e eu peguei a Maria Cecília e falei: vamos para casa. Pai, mas o senhor está sendo irresponsável. Eu falei: sim, eu acho que talvez eu seja o mais responsável de todos. E eu levei ela embora. Ela não tinha 2 quilos ainda. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu peguei a Maria Cecília no colo, e eu abracei com a força que eu podia, e eu falei: você é o amor da minha vida. E até hoje eu assovio assim para ela. Até hoje o meu assovio para Maria Cecília é: amor da minha vida. Ela muito frágil, muito pequenininha, ela tinha dificuldade para engolir. Então nós tivemos que ir na fisioterapia, para que ela aprendesse a engolir. Ela precisava firmar a cabecinha, então ela precisava fazer fisioterapia, e mesmo que para ela fosse algo que incomodasse muito, ela chorava bastante, eu fazia, porque eu sabia que era o melhor para ela. E hoje está firme e forte, né? Ela é uma menina que nasceu frágil, mas forte. Ela nasceu pequenininha, prematura, mas venceu. Uma menina pequenininha, bem magrinha até hoje, mas gigantesca, porque não recuou uma vírgula da vida. Venceu, está aí até hoje, crente. Eu contemplei o desenvolvimento da Maria Cecília, e foi muito bom. É muito bom até hoje, mas foi muito bom ver ela andar a primeira vez, ver ela engatinhando, ver ela falando. Foi muito bom ver o cabelinho dela crescendo novamente. Foi muito bom ver ela correr, e talvez eu tenha admirado mais a Maria Cecília fazendo essas coisas do que a Joana, que é a minha mais nova, porque a Maria Cecília, ela aparentava ser mais frágil do que é. A Maria Cecília não é tão frágil assim. É uma menina que já nasceu vencedora, e eu contemplei isso, e eu quero falar um pouco sobre essa palavra contemplar. Contemplar, em português, tem alguns significados, e eu quero trazer o significado, alguns, eu trouxe 3, olhar com atenção, é contemplar, quando você para, e com atenção, você dedica o olhar algum tempo, em determinada situação. Também é refletir sobre algo, quando você para e pensa
sobre algo que você planejou, também isso é uma contemplação, contemplação dos seus planos. E evidentemente, contemplar é ter algo em vista, é o futuro. Tudo isso eu fiz em relação a Maria Cecília naquele momento em que ela foi para casa pela primeira vez e que eu coloquei ela dormindo num carrinho de bebê, de tão pequenininha. Eu passei a noite inteira acordado para ver ela dormindo. E eu não volto um segundo desse dia. Eu queria ter dormido um pouco. Não, eu queria assistir ela mais. Pena que me deu sono de manhã. Eu queria assistir a minha filha. E foi muito bom. E é evidente que nós vamos abrir um texto bíblico. É evidente que a Bíblia tem uma história ainda melhor de contemplação. Então, por favor, abram aí o Salmo 19. Abra, por favor, o Salmo de número 19. Eu vou repetir uma informação que o Eduardo pediu. O livro são os Salmos, tá bom? São 150, então é no plural. Individualmente, cada um é um salmo. Livro que não tem capítulo, tem números, né? Imagina no cantor cristão, na harpa, o livro que você quiser pegar, o livro de cânticos. Não tem o capítulo do cântico, tem o número do cântico. Mesma coisa aqui nos Salmos. E nós vamos ler o Salmo 19. Eu vou projetar aqui no telão, mas os irmãos sabem que eu vou pedir para que vocês mantenham o texto aberto. O Salmo 19, riquíssimo, diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, outro dia. Uma noite revela outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Meus irmãos, esse é um salmo escrito por alguém que em algum momento da vida decidiu contemplar o que estava em volta dele. Davi aqui não estava na função de rei de Israel. Ele estava na posição de salmista, que um dia olhou ao redor e, ao invés de ficar admirado com a força dos seus inimigos, ficou abismado com o poder de Deus. Sem se preocupar com as demandas do reinado, Davi preferiu olhar além dos muros. A contemplação fez de Davi e nos faz mais que devotos em tempos de crise, mas nos transforma em adoradores intencionais. E esse é o título da mensagem que Deus colocou no meu coração nessa quarta-feira chuvosa.
adoradores intencionais. E nós vamos apresentar algumas etapas nesse Salmo 19, que mostra como a adoração intencional de Davi foi progredindo. E o primeiro ponto que nós temos que observar é que nós somos adoradores do Deus que se revela no universo. Você pode perceber no Salmo, aqui no verso 1 até o verso 6. Quando a gente olha para cima, o que a gente vê? O que a gente pode perceber? Até onde vai sua visão quando você olha o céu? Meus irmãos, não se assuste. O hábito de conseguir olhar o céu faz com que a gente não perceba a potência que há ali, o tamanho daquilo, a vastidão que tem aquilo que nós conseguimos olhar. As luzes que piscam nos nossos olhos podem ter caminhado mais de anos e anos na velocidade da luz para poder chegar no seu olho, nesse momento em que você olhou para cima. A luz que reflete nas suas vistas quando você olha um céu estrelado, talvez pode nem existir mais. Talvez aquela estrela possa ter sumido. Além das nuvens, há uma imensidão, algo tão absurdo que talvez possa até impensado, algo que a gente não consegue sequer saber aonde termina. Aliás, nós não sabemos onde começa. O início do universo é aonde? Onde é a borda disso que nós chamamos de universo? A Terra não é o centro daqui. Nós somos um pontinho azul numa vastidão chamada cosmos, tão grande que reflete o impossível, tão pequeno que cabe na ponta do lápis do desenho do nosso Deus. A vastidão universal é a ponta do pincel numa aquarela divina que com capricho e astúcia pintou tudo. Os céus declaram a glória de Deus porque é a assinatura do Criador: eu sou. Então quando você olha a vastidão do universo, você está olhando a assinatura de um Deus que é muito maior do que Ele. Você olha para aquilo que Deus criou para o louvor de sua glória. Um Deus tremendo e absurdo, um Deus eterno e inalcançável, um Deus que parece impossível, mas que se aproxima. O cosmos declara a glória de Deus, e o que você vê é obra da mão do Todo-Poderoso. Mas se a gente olha para o lado, a gente vê tamanha beleza como quando a gente olha para cima. As substâncias que formam as coisas, elas também têm sua beleza, também são fantásticas, e a gente é cercado por coisas admiráveis, mas o hábito de sempre ver fez com que nós perdêssemos o hábito de contemplar. Uma planta, uma ave, um grão de areia quando é colocado no sol. A familiaridade faz com que a gente deixe de contemplar a beleza que há no dia a dia, no corriqueiro. A gente perde a intencionalidade em adorar um Deus que é criador do universo, porque tem algo menor do que o universo na nossa frente, por conta da sua unha, ou por conta da sua orelha, ou por conta de qualquer outra coisa que está ao seu redor. Do cosmo até o átomo, as duas pontas são incrivelmente singulares na criação do Deus que é todo-poderoso e ordenou tudo conforme a tua vontade. Quando a gente fala de uma adoração intencional, a gente está falando de olhar para qualquer coisa que foi criada e dobrar os joelhos e dizer: Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome, porque só tu, Deus, pode fazer todos os grãos de areia diferentes uns dos outros. Não há um grão de areia que seja igual ao outro, e se você não consegue contemplar o poder disso, não há um floco de neve igual ao outro. Se você não consegue contemplar o poder disso,
Tudo que a ciência faz não é inventar coisas, mas descobrir o que Deus criou com poder e grande glória. A matemática é a invenção de Deus, a física é a invenção de Deus, a química é a invenção de Deus, a biologia é a invenção de Deus. O que o homem faz? Se aproxima um pouco mais daquilo que é mistério do Senhor, que deixou para que nós descobríssemos. É lei de Deus. Gravidade, lei de Deus. Termodinâmica, lei de Deus. Osmose, lei de Deus. E pense em que você quiser. Deus cria, nós vamos atrás para tentar entender como é que é. E isso é bênção. O buraco negro é gigante. As galáxias, as estrelas, os planetas, as luas, os cometas, as aves, os répteis, os mamíferos, os peixes, os insetos, tudo isso foi criado em detalhe por um Deus todo-poderoso, digno de ser adorado. Um Deus que é digno da nossa adoração. Aliás, a dança dos astros é fantástica. A gente fala nascer do sol e pôr do sol, mas a Terra está na distância perfeita do Sol, na inclinação perfeita em relação ao Sol. O calor do Sol faz com que tudo viva de maneira perfeita e ordenada. Mas não só isso, a Lua está numa posição perfeita e tem a dimensão perfeita em relação à Terra. Dos planetas que conhecemos, o que tem a maior Lua proporcionalmente é a Terra, que controla as nossas marés e nos protege de asteroides, assim como Júpiter, que é um grande escudo protetor da Terra. Amados irmãos, Deus não erra 1 milímetro em sua criação. Deus, na sua declaração de glória, criou tudo e deixou ordenado, finamente ordenado. A gente pode olhar a criação e louvar a Deus? Podemos. A gente pode louvar a Deus por tudo que Ele criou e bendizer a Deus pela grandiosidade daquilo que nós nem sabemos que existe. Simplesmente porque a criação é bem menor do que o Criador. E esse é só o primeiro ponto da mensagem de hoje. Porque a mensagem de hoje também vai falar que adoradores do Deus que se revela em sua palavra, e é isso que somos. A revelação de Deus, ela é geral. Quando a gente olha para o céu, os céus declaram a glória de Deus, mas também é específica, porque a palavra de Deus aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, essa palavra é uma seta apontada ao nosso Senhor Jesus Cristo o tempo inteiro. Assim que o homem peca, Gênesis capítulo 3, verso 15, dali para frente começa o fim do mundo, começa o fim dos tempos, começa-se o fim de todas as coisas, e ali Cristo já está prometido. Aliás, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, é isso que diz a palavra de Deus. A revelação de Deus, ela é específica, o Senhor se revela por meio de sua palavra. O texto é rico e revigora a alma. É isso que diz o Salmo. Alivia os cansados, levanta os caídos e salva o perdido. Como ouvirão se não há quem pregue? E é assim que se é salvo, pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pregar o evangelho é pregar salvação para um mundo que está perdido, um mundo que está caído, um mundo que jaz no maligno. Jaz significa morto. Aqui jaz fulano, isso é uma lápide. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno, mas nós pregamos a salvação para este mundo que está morto, e é a palavra de Deus que aponta para a salvação, e a palavra de Deus revigora a alma, traz esse que estava morto em seu delito e pecado e coloca de pé, vivificado, regenerado. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você um dia. Um dia você entendeu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, mesmo já tendo nascido em lar cristão. Um dia você entendeu, não, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, e você se rende, e você de um morto passou a regenerado, gerado de novo.
A lei do Senhor é perfeita e revela a verdade do nosso Deus. Só saberemos aquilo que o Senhor se permitiu conhecer se nós nos debruçarmos nas Escrituras. Porque é assim que se estuda Deus. A gente estuda o que Ele se permitiu conhecer. E Ele se permitiu conhecer de forma geral pelo cosmos, por tudo que foi criado, mas de forma específica pela tua palavra. A palavra de Deus é a revelação do nosso Deus. A palavra de Deus é um apontamento para o nosso Deus. E ela dá testemunho de Deus e concede sabedoria a todos que buscam a Deus por intermédio de sua palavra. Essa é a promessa que está aqui no Salmo 19. Que a palavra de Deus estudada, a palavra de Deus lida, a palavra de Deus não retirada de contexto, te dará sabedoria, e você não simplesmente será alguém que conhece o texto, mas será um adorador intencional, sábio. E sábio não confunda com inteligente. Eu tenho certeza que alguém aqui conhece um senhor do interior, que você senta do lado dele, e você é enriquecido com a conversa que você teve com um senhor que não fez nem a 4ª série do ensino primário, antigamente 4ª série, hoje 5º ano. Um cidadão que aprendeu a assinar o nome porque foi obrigado a passar um cheque há não sei quantos anos atrás. Mas você senta do lado desse cidadão, esse cidadão ou cidadã te enche de vida, de tanta sabedoria que há nisso. É esse tipo de sabedoria que a palavra de Deus te promete, meus irmãos e minhas irmãs, se você se debruçar nela. Não é uma inteligência magnífica, mas a sabedoria que vem do alto. Sabedoria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o texto também revela a justiça. E aqui eu quero falar com os irmãos. Justiça, hoje, é falha. Porque a nossa também é. Quando a gente olha para os mandos e desmandos da justiça, quando a gente vê o sistema judiciário, às vezes corrompido, fazendo o que não se deve, absolvendo quem merece ser preso e prendendo quem deveria estar solto, às vezes não condenando o bandido, mas condenando a vítima. Saiba, meus irmãos, que eles são um reflexo do pecado que também está conosco. Não sei se faríamos muito melhor, nem sei se fazemos muito melhor em nosso dia a dia. A justiça é um reflexo da sociedade. Muitas pessoas dizem que o poder corrompe. Eu discordo. O poder apresenta o corrupto. O poder apresenta aquele que já é corrupto, aquele que já furava fila, aquele que tem uma esperteza, uma malandragem, etc, etc. Mas um dia, meus irmãos, a justiça que é revelada na palavra vai ser manifesta à nossa frente. Nós enfrentaremos a justiça face a face. Nós estaremos cara a cara com aquele que é a justiça. Contudo, Ele nos promete novos céus e nova terra, porque lá habita a justiça, a habitação da justiça. O lar do próprio Deus é a habitação da justiça que não falha e é eterna. Quando as Escrituras são os óculos para que nós possamos ler o mundo, tudo fica nítido, e a gente começa a entender um pouco de justiça, e a gente olha para nós, ao invés de olhar para os outros, e fala: Senhor, olhando com justiça para mim, que os pecados que estão ocultos no meu coração sejam retirados, para que eu não caia mais neles. Porque quando eu olho com justiça, o primeiro pecador que eu condeno é o que fala com vocês agora. Esse é o primeiro pecador que é condenado pelo entendimento de pecado, justiça e juízo que o nosso Deus, que o Espírito Santo convence. Eu sou um pecador, a justiça é certa e o juízo não falha. Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Caminhando, a gente aprende uma terceira coisa no texto. Adoradores intencionais são adoradores do Deus que se revela à sua igreja. Cosmos, palavra, igreja. Porque os adoradores são um povo. Não existe comunidade de uma pessoa
só. Talvez a gente tenha falhado nesses dias, nesses anos, falando de forma muito primeira pessoa do caso reto nas nossas orações, ao invés de tratar na segunda pessoa do plural, ou na terceira pessoa do plural, ou na primeira pessoa do plural, quando a gente vai falar com Deus. Talvez a gente tenha errado a conjugação dos verbos quando a gente tem falado com Deus Altíssimo, ou meditado na palavra de Deus. Os adoradores são um povo, uma igreja que teme o Senhor, uma igreja de joelho dobrado, uma igreja de mão estendida, uma igreja que sabe a potência da cruz, é um povo. Adorador não é uma pessoa solitária, mas o adorador, ele é uma comunidade com outros adoradores que juntos louvam ao Deus vivo. Adoradores honram e põem em ordem a sua vida para viver de acordo com os preceitos de Deus. Os adoradores intencionais não criam regras que facilitam a adoração, e isso existe. Quantas e quantas comunidades de fé têm criado regras que facilitam a vida e pecados deixam de ser pecados, movimentos que normalizam e banalizam aquilo que a Bíblia diz claramente que é errado, que é pecado e que não deve ser feito, mas é amor. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, Deus não tem amnésia, meus irmãos, esqueça isso, Deus não esquece de nada. Não levar em conta e não saber o que houve são duas coisas muito diferentes. Deus não tem amnésia, Ele continua onisciente. E essa igreja adoradora, verdadeiramente adoradora, é uma igreja que não somente não está sozinha, não somente não é uma igreja que não cria regras novas, mas vive em harmonia, vive em lealdade. É uma família, onde nós nos tratamos de irmãos. Nós somos uma família em Cristo. A igreja que teme o Senhor alcança a maior das riquezas. Aqui o salmista diz que é mais do que o ouro mais puro, e se sacia com o mais incrível dos sabores, que aqui o salmista disse que é o mel. Uma igreja que tem um valor maior do que o ouro e um sabor maior do que o mel. Uma igreja que é para o outro valorosa e saborosa, porque a palavra corrige a igreja para que a gente não se desvie dela. A palavra aponta os equívocos que nós ainda não conhecemos e também nos admoesta daqueles equívocos que nós praticamos sabendo qual é. Uma igreja adoradora é uma igreja que tem a palavra de Deus como uma bússola. Por fim, meus irmãos, devemos ser adoradores intencionais. Voltando um pouco, quando eu observo o cosmos, quando eu observo o meu entorno, quando eu observo minha comunidade, quando eu observo meu coração, eu posso, ainda que distante da realidade, porque é muito maior do que isso, mas eu posso perceber o tamanho de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Mesmo que eu não sinta um arrepio, mesmo que eu não vá chorar, mesmo eu tendo poucas lágrimas nos olhos, eu consigo entender o tamanho da grandeza, a grandeza de Deus, quando eu percebo a trivialidade do grão de areia, às nuvens no céu, ao sol, às estrelas. Eu posso perceber a grandeza de Deus nisso tudo. O autor dos Salmos, Davi, ele inicia a sua adoração pela revelação de Deus e termina o Salmo no Deus da revelação. Ele termina procurando ao Senhor e termina adorando ao Senhor. Aqui Davi, ele nos convida à adoração constante. E a gente precisa fazer coro com o salmista, clamando ao Senhor
para que as palavras de nossas bocas sejam agradáveis diante dEle, nosso Senhor e resgatador. Então a gente precisa olhar com atenção a tudo que existe. A gente precisa contemplar as obras das mãos de Deus. Mas também a gente precisa refletir nas Escrituras Sagradas, que apontam para o presente, mostram o passado e também apontam para o futuro. A gente também precisa refletir sobre a nossa vida em comunidade como igreja, que a gente possa ser uma igreja saudável, viva e eficaz. Porque isso aqui que nós contemplamos, Deus diz que um dia fará tudo novo de novo. Aí nós teremos uma grande dificuldade de contemplar tudo novo de novo, porque estaremos frente a frente com aquele que é eterno, que vai ser a nossa maior contemplação. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a esse Deus que merece ser contemplado, por ora ainda em partes, mas um dia em plenitude. Deus bendito, maravilhoso, foi aqui pregada a Tua palavra, Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajude a contemplar Tua criação, Tua palavra, Tua igreja, para que a gente possa assim contemplar aquilo que o Senhor se permitiu conhecer. Muito obrigado por Tua criação, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado pelos meus irmãos aqui na Igreja Batista em Araçás e também os irmãos que acompanham na internet. Pai, nos abençoe com a Tua presença e que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e benditas consolações do eterno Espírito de Deus esteja com toda a igreja espalhadas pela face da terra, até que Ele venha. Amém.